Feliz sábado, pastor Wycliffe. Feliz sábado, pastor Francinaldo. Uma alegria te encontrar aqui hoje. É um prazer, pastor. E olha quantos irmãos nós temos do outro lado da tela, os irmãos que estão também participando desta transmissão, esta semana especial, essa semana de reavivamento espiritual. É verdade, pastor. E eu fiquei sabendo que tem amigos aqui em Santarém que estão nos acompanhando, em Altamira, em Uruará, em Novo Progresso, aqui em Itaituba. Pastor, e tem muito mais. Com certeza, pastor. Nos 4 cantos da Missão Oeste do Pará, os irmãos de repartimento, Anapu, Pacajá, também os irmãos da região das Águas. Olha, um abraço especial para os irmãos de Almeirim, de Gurupá, os irmãos de Porto de Mós, os irmãos de Monte Alegre, Oriximiná. É uma alegria estarmos juntos nesta semana especial de reavivamento. Deus abençoe você profundamente. Que região linda, viu, pastor? Que região linda. E de ver que todos aí estão participando. E nós temos um recadinho para vocês também. Eu queria agora falar para você que durante este mês de agosto é um mês muito especial. Vocês já sabem, mas eu quero relembrar. Esse mês de agosto, os pastores, os líderes estarão visitando cada irmão aí da igreja, você mesmo que está me ouvindo. Alguns já receberam a visita, outros estarão recebendo ao longo desse mês. É um mês de confraternizar, é um mês de se conhecer mais um pouco, é um mês de você sentir o irmão mais perto, de você dividir as suas necessidades. Esse é um mês que muda a vida da igreja, porque é um mês que gera mais relacionamentos ainda, é um mês mais que especial. E líder, muito obrigado. Obrigado porque você separou um tempo para participar conosco. Querido pastor, muito obrigado, porque você está fazendo esse trabalho com maestria e eu tenho certeza que esse movimento mudará e aumentará a força da igreja aqui na região oeste do Pará. Mas olha, não é só isso. Pastor Francinaldo, não tem só isso, tem mais coisas boas aí. O que nós temos, pastor? Temos sim, pastor. Temos inumeráveis bênçãos, né? E olha, nós temos também o livro Primeiro o Reino. Esse livro está sendo lido em toda a América do Sul pelas famílias, seja ele físico ou seja virtual. Se você recebeu o livro virtual, leia assim também, tem o mesmo conteúdo do livro físico. Tem sido uma experiência marcante. E olha, eu já li uma vez, já estou lendo a segunda vez agora em casa, com a minha família, e temos sido impactados pelas mensagens do pastor Josanã, que Deus usou para escrever esse recado especial ao nosso coração. E também temos a oportunidade de tomar importantes decisões para levar a nossa família para mais perto do Papai do Céu, para crescimento espiritual. E olha, sem dúvida nenhuma, Deus vai transformar ainda mais a sua família desta terra para o céu. E olha, pastor Wycliffe, tem muito mais coisa ainda aí. O que temos, além dessa literatura da visitação, temos essa semana que vai ser uma grande bênção, né? Com pregadores da Divisão Sul-Americana, com pregadores da Associação Geral da Igreja. Verdade. E olha, como nós podemos ser profundamente abençoados com essas mensagens. Cada noite, a partir das 7h30 da noite, Deus vai estar entrando em nossas congregações. Por isso, venha para a igreja, esteja presencialmente na igreja. Se não der, assista de casa, mas não fique de fora dessa semana especial. Não é isso, pastor? É verdade, pastor Francinaldo. Como bem disse, esse livro tem feito a diferença nas famílias que já têm lido ele. E olha, visitação, a leitura do livro e a semana que nós teremos agora, como o pastor Francinaldo acaba de citar, é algo que vai marcar a vida da igreja em toda a América do Sul, mas especialmente aqui na região oeste do Pará. Pastor Francinaldo, hoje no sábado já teremos um convidado e esse convidado já está expectante para iniciar. Pastor Francinaldo, apresenta para a gente quem é que hoje vai abrir a palavra de Deus em toda a América do Sul e aqui na região oeste do Pará. É um prazer, pastor Wycliffe, receber na nossa igreja, na nossa casa, o autor do livro, o pastor Josanã Alves. Que Deus o use poderosamente para abençoar a vida de todos nós. Pastor, será uma bênção. Querido irmão, será uma bênção. Participe conosco, ouça, busque, pegue essas pérolas e guarde no teu coração e usa na tua vida diária. Pastor Josanã, que Deus te abençoe. Amigos, um grande abraço da família da Missão Oeste do Pará.
Olá, um feliz sábado. Deus seja louvado por sua vida. Deus seja louvado por sua presença no início dessa semana de oração. Buscando primeiro o reino. Sabem, eu espero que de maneira muito clara e poderosa essa semana Deus fale ao seu coração, Deus fale à sua família, ao seu casamento, aos seus filhos. Que a palavra de Deus, ao buscar primeiro o reino, possa transformar decisões e levá-lo à vida que Deus espera. Estamos iniciando uma semana que eu creio que será muito especial. Teremos os sermões do pastor Stanley Arco, presidente da Divisão Sul-Americana. Teremos o sermão do pastor Marcos Bonfim, que é departamental de mordomia da Associação Geral. E uma semana de oração, ela é marcada não por quem vai pregar. Uma semana de oração ela é marcada pelas decisões que você irá tomar. Então deixa eu fazer o primeiro convite dessa semana. Prepare o seu coração através da oração. Peça a Deus para que de maneira muito clara e poderosa Ele fale ao seu coração durante toda a semana. Que a palavra alcance você, que a palavra transforme sua vida. Hoje nós vamos começar com o primeiro sermão da semana, neste sábado, e nós vamos falar sobre o plano de Deus, mesmo quando nós não entendemos os planos de Deus. Então, eu quero convidá-lo hoje a estudar a palavra de Deus, abrir a palavra de Deus comigo no livro de Apocalipse, capítulo 6. Você pode abrir a Bíblia, Apocalipse, capítulo 6, é o tema que vamos estudar essa manhã. Sabem, Apocalipse é um livro extraordinário e algumas pessoas encontram dificuldade de entender e compreender o livro. A dificuldade é porque algumas pessoas estão lendo o livro. E Apocalipse, Daniel também, são livros que você precisa estudar. E é o que nós vamos fazer hoje, estudar o livro e pedir a Deus que as lições que temos a aprender, Ele nos ensine de maneira clara e poderosa. Então eu quero convidá-lo, Apocalipse capítulo 6. Antes de lermos o texto bíblico, eu quero convidá-lo a fechar os olhos para fazermos uma oração. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de começarmos essa semana, permitindo que o Senhor fale ao nosso coração de maneira muito clara e poderosa. Santo Deus, que a Tua palavra alcance cada pessoa onde estiver, que a Tua palavra transforme, coloque ou retire do nosso coração o que for da Tua vontade. Fala ao nosso coração, o nosso desejo é que o início dessa semana e as bênçãos que teremos ao longo da semana possamos recebê-las já no começo dessa semana de oração. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 6. Há várias maneiras de estudar o livro do Apocalipse. Uma das maneiras de estudar, por exemplo, é ter a noção de que o livro do Apocalipse está dividido pelas festas judaicas. Cada parte do Apocalipse corresponde a uma das festas judaicas, começando ali com a festa da Páscoa e terminando com a festa das trombetas, quando Jesus Cristo irá receber os salvos para viver eternamente no céu. Uma outra maneira de estudar o livro do Apocalipse é ter a noção que o Apocalipse está dividido pelo santuário. Cada parte do livro corresponde a uma parte do santuário, começando no altar, quando o Cordeiro é apresentado no capítulo 4, e terminando no Santíssimo, quando estaremos na presença de Deus, do trono de Deus. Uma maneira de estudar o Apocalipse mais profunda é você comprar comentários da Casa Publicadora Brasileira e estudar a partir desses comentários. Você vai conseguir pegar a essência do livro. Mas hoje eu quero estudar o livro do Apocalipse de uma outra maneira com vocês. É com as perguntas do livro do Apocalipse. Eu não sei se você já percebeu isso, mas o livro do Apocalipse tem muitas perguntas e essas perguntas têm uma coisa muito curiosa sobre elas. Por exemplo, capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, verso 10, diz assim: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui está uma pergunta interessante, porque aqui é o quinto selo, e pessoas que foram martirizadas, que sofreram por causa da verdade, que foram perseguidas e mortas, elas perguntam: Deus, até quando, Senhor? Senhor, até quando? Até quando nós vamos sofrer? Até quando vamos ser perseguidos pelo único motivo de sermos fiéis ao Senhor? Em algum momento da sua vida você já se perguntou até quando?
Senhor, até quando? Até quando vou ter que procurar emprego? Até quando vou enfrentar problemas no meu casamento? Até quando, Senhor, vou enfrentar tantas lutas em casa? Até quando, Senhor, vou enfrentar a saudade e a doença? Até quando? E sabe o que é curioso das perguntas do livro do Apocalipse? É que a pergunta está aqui, mas a resposta não está aqui. Então, sempre que você encontra uma pergunta no livro do Apocalipse, você encontra a pergunta. Mas se você continuar lendo, a resposta não está aqui. Quando alguém pergunta até quando, o que ele quer saber, na verdade, é uma data. Senhor, eu vou sofrer até quando? Me dê a data de quando o sofrimento vai acabar. Me dê a data de quando a dor vai acabar. Mas o livro não traz imediatamente a resposta. Passa, por exemplo, para o versículo 17, capítulo 6, verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aqui está a pergunta mais uma vez, mas novamente não está a resposta. Porque o livro do Apocalipse foi escrito dessa maneira. A pergunta que você deveria estar fazendo é a seguinte: pastor, mas por que o livro do Apocalipse foi escrito dessa maneira? Por que tem a pergunta, uma pergunta importante, pertinente, e não tem a resposta? Não é que não tenha resposta no livro, entende bem isso aqui. A resposta existe no livro, mas a resposta não aparece no mesmo capítulo da pergunta. Esse é o interessante das perguntas do livro. A pergunta é feita no capítulo 6 e a resposta só vai aparecer no capítulo 14. O capítulo 14 é a resposta às perguntas do capítulo 6. A pergunta é: até quando, Senhor? E no capítulo 14, verso 15, diz que um anjo vai dizer àquele que está sentado sobre a nuvem: toma tua foice e colhe, porque a terra já está pronta para a colheita. Aqui está a resposta. Até quando vamos derramar lágrimas? Até quando vamos sofrer nessa terra? Até que Jesus Cristo receba esse anúncio do anjo. A terra já está pronta para a colheita. Nesse momento, nunca mais dor, nunca mais sofrimento, nunca mais morte. Você entendeu? A pergunta está no capítulo 6. A resposta só aparece no capítulo 14. Um outro exemplo, capítulo 13. O capítulo 13 é um dos capítulos mais importantes do livro do Apocalipse. O capítulo 13 é a união dos poderes do mal para perseguir, destruir, pisar a verdade. O dragão dá poder à besta do mar e à besta da terra que se unem para perseguir o povo de Deus. E no meio desse capítulo, que parece que quem está vencendo é o dragão, essa é a noção que se tem quando lê o capítulo 13, parece que quem está vencendo é o dragão. Tem uma pergunta muito importante, capítulo 13, verso 4. Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 13, verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem pode vencê-la, ou quem pode lutar contra ela? Isso não é uma pergunta séria e importante? Quem poderá vencer o dragão? Quem poderá vencer o poder do mal? Quem poderá vencer a besta? Eu não sei se você tem essa impressão, mas quando você olha para o mundo de hoje, parece que quem está vencendo é o dragão. Essa é a impressão que o capítulo 13 quer passar. É apenas uma impressão. Uma das atribuições que eu tenho no escritório onde trabalho da igreja é receber os pedidos de oração das pessoas nas redes sociais da igreja e distribuir por alguns grupos de oração. E às vezes eu estou lendo aqueles pedidos e eu me emociono. Tanto sofrimento, pessoas em divórcio, pessoas dizendo: olha, alguém da minha família se suicidou, estou desempregado. Esses dias nós oramos por uma família que, num período de 2 meses, 4 pessoas da família faleceram. Não dá a impressão de que quem está vencendo é o dragão? É esse o que o capítulo 14, o capítulo 13 quer afirmar. Mas é apenas uma impressão. Porque a verdade é que quem vai vencer não é o dragão. Pastor, como você sabe disso? Porque a pergunta do capítulo 13, quem poderá vencer, é respondida no capítulo 17. Então a primeira pergunta que você tem que estar se fazendo no coração é: pastor, por que o livro do Apocalipse é escrito desse jeito? Por que a pergunta aparece num capítulo e a resposta só aparece em outro capítulo? Aqui está. Primeira coisa que eu quero que você grave bem no teu coração. Assim é o livro do Apocalipse, porque assim é a vida cristã. Você chora num dia, você pergunta, você questiona,
e a resposta não vem no mesmo dia das tuas dúvidas. A resposta não vem no mesmo dia do teu questionamento. O cristão chora hoje, derrama lágrimas, luta, clama a Deus, e a resposta não vem num dia, não vem no outro dia, não vem no outro dia, às vezes não vem na vida. Mas o livro do Apocalipse foi escrito de maneira que você saiba que a resposta virá em nome de Jesus, aleluia, a resposta virá. Deus tem as respostas. Então não desista se você está no capítulo 6 se perguntando até quando, Senhor. Espere, porque o capítulo 14 virá na tua vida. Se você está no capítulo 13 perguntando quem poderá vencer esse mal que está tentando tomar a minha vida, espere, porque a resposta virá no capítulo 17. A questão é que talvez você ainda esteja no capítulo 6 da sua vida. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, não desista. A resposta virá. Mas a resposta, não esqueça isso, a resposta nunca vem no mesmo capítulo da pergunta. Então não desista. Primeira coisa que eu quero que você grave no teu coração. Se você tem questionamentos, dúvidas, não desista da vida cristã, apesar dos questionamentos e das dúvidas. Espere até o dia em que Deus trará as respostas. Segunda coisa que eu quero que você grave bem no teu coração com essa mensagem. Deus não tem medo dos teus questionamentos. Não tenha medo de levar os teus questionamentos a Deus. Não tenha medo de levar as tuas dúvidas, as tuas ansiedades, os teus medos a Deus. Não tenha medo. Deus não tem medo de perguntas, mesmo que perguntas duras e difíceis. Você lembra do texto bíblico que diz que vinde e arrazoemos? É Deus dizendo assim, vamos conversar. Você tem dúvidas, questionamentos? Traga a mim. Porque Deus prefere dúvidas sinceras do que certezas fingidas. Consegue gravar isso? Lembra da história de Jó? Jó apresentou várias dúvidas a Deus, vários questionamentos a Deus. E os amigos de Jó eram cheios de certezas. Mas ao final do livro, Deus preferiu as dúvidas sinceras de Jó, os questionamentos sinceros de Jó, do que as certezas fingidas dos amigos de Jó. Então não tenha medo de apresentar os seus questionamentos e as suas dúvidas a Deus. Várias vezes na minha vida eu tive que fazer questionamentos a Deus. Várias vezes, quando eu perdi pessoas que queria, quando coisas que aconteceram na minha vida, eu tinha certeza que não estavam bem. Eu fui questionar, mas eu não fui ao Twitter, eu não fui ao Facebook, eu não fui ao Instagram, eu fui à presença de Deus. Eu me coloquei aos pés de Cristo e levei os meus questionamentos a Ele. Você lembra de um dia quando Marta e Maria mandaram um recado para Jesus vir curar o irmão delas? E Jesus não foi, pelo menos não foi no tempo que elas queriam. E quando Jesus foi, Lázaro já estava morto há vários dias. Quando elas souberam que Jesus estava entrando na cidade delas, a Bíblia diz que Marta saiu correndo e ela perguntou uma coisa que às vezes nós floreamos um pouco, mas foi uma pergunta dura, na verdade. Ela disse assim, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso é um questionamento duro. Ela disse, Jesus, meu irmão está morto porque o Senhor simplesmente não veio. E nós te avisamos a tempo. Mas sabe onde ela questionou? Ajoelhada aos pés de Cristo. Eu não sei quais são as suas dores. Eu não sei quais são os seus questionamentos, as suas lágrimas. O que eu sei é, coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Priorize o relacionamento com Deus. E os teus questionamentos aos pés de Cristo, eles são ouvidos. E mesmo que não sejam respondidos hoje, não desista, porque Jesus Cristo trará a resposta. Então, se você me perguntar, Senhor, até quando? Pastor, me ajuda. Até quando, Senhor, eu vou passar pelo que eu estou passando? Eu vou te dizer, vai para o capítulo 14, verso 15. Até o dia que o anjo disser, Senhor, a terra já está pronta para a colheita. Mas se você me perguntar, pastor, quem poderá vencer o mal que está tentando destruir minha vida? Quem poderá vencer? Aí eu quero te convidar a ir para o capítulo 17. Lá está a resposta. Apocalipse, capítulo 17, está a resposta da pergunta do capítulo 13. Quem poderá vencer o mal? Quem poderá vencer esses poderes que se unem para destruir o povo de Deus? Capítulo 17, nós vamos ler o verso 14, que diz assim, pelejarão eles contra o cordeiro. Quem pelejará? Se você ler o contexto, você vai ver que é os poderes, que são os poderes
do capítulo 13. Os poderes do capítulo 13 pelejam novamente no capítulo 17. O dragão, a besta, a Babilônia, eles vão pelejar contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá. Aleluia! O Cordeiro vencerá. Qual é a pergunta do capítulo 13? Quem poderá vencer? Quem poderá pelejar? Quem poderá enfrentar o poder do mal? Capítulo 17, verso 14, o Cordeiro vencerá. Eu costumo dizer que se o livro do Apocalipse terminasse aqui, o Cordeiro vencerá, ponto, nós teríamos o suficiente para continuar. O Cordeiro vencerá, meus irmãos. O Cordeiro vencerá o divórcio. O Cordeiro vencerá a dor. O Cordeiro vencerá a saudade, a doença. O Cordeiro vencerá o cemitério. O Cordeiro vencerá a morte. O Cordeiro vencerá. Deus seja louvado por isso. Quando Jesus Cristo voltar, os anjos vão descer das nuvens e vão colocar uma coroa na tua cabeça. Quando aquela coroa sentar na tua cabeça, você vai entender, o Cordeiro venceu. A vitória não é sua. A vitória não vem porque você guarda o sábado, porque é pastor, porque devolve o dízimo, porque é pactuante. A vitória vem porque a vitória é do Cordeiro. Quando os anjos nos levarem até a nuvem para encontrar Jesus Cristo, nós iremos fazer uma viagem até o céu. E em frente à porta do céu, Jesus Cristo vai se levantar. A porta que a Bíblia diz que é de uma pérola só. E toda a multidão de salvos estará ali. Eu quero estar ali com minha família. E Jesus Cristo, com sua mão marcada de cravos, vai abrir a porta. E vai dizer, vosso conflito está terminado. Sabem, não há nada na vida que eu deseje ouvir mais do que Jesus dizendo, vosso conflito está terminado. Quando nós ouvirmos isso, nós vamos entender, o Cordeiro venceu. Você vai entender, eu não estou aqui pelo que eu fiz. Tudo que eu fiz não era suficiente para me dar a vitória de chegar à porta do céu e ouvir Jesus dizendo, vosso conflito está terminado. Quando você ouvir Jesus dizendo, vosso conflito está terminado, você vai entender de maneira muito clara, que a vitória é do Cordeiro. Então nunca esqueça disso. A vitória é do Cordeiro. A vitória não é pelo que você faz, pelo que você consegue, pelo que você devolve, pelo que você guarda. A vitória é do Cordeiro. Nunca esqueça disso. Isso faz toda a diferença na vida cristã. Mas sabem, o versículo continua dizendo que o Cordeiro vencerá, mas não para aqui. E ele diz, ele vencerá porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também. Deus seja louvado. O Cordeiro vencerá, já é suficientemente bom. O Cordeiro vencerá, mas o Cordeiro não vencerá sozinho, porque vencerão também com ele. Para mim, esse é um dos versículos mais importantes do livro do Apocalipse. Porque ele diz que o Cordeiro vencerá, mas não vencerá sozinho. O Cordeiro vai compartilhar essa vitória. Sabe com quem? Às vezes eu penso que seria mais fácil se dissesse assim, o Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão também os adventistas do sétimo dia. Não seria mais fácil? Mas não é isso que diz o texto bíblico. E os batistas iriam querer que dissesse o Cordeiro vencerá e vencerão também os batistas. E vencerão também os assembleístas, vencerão também os católicos. Mas não é isso que diz o texto bíblico. O texto bíblico diz assim, o Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão também os chamados, os eleitos e os fiéis. Olha para o texto bíblico. Os chamados, os eleitos e os fiéis. Os chamados, os eleitos e os fiéis que se acham com ele. Vejam, você precisa entender isso. E com isso eu concluo a mensagem de hoje. Os que vencerão serão os chamados, eleitos e fiéis. Chamado é aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo morreu e disse, está consumado, aquilo era um apelo, era um chamado. Ele estava dizendo, desde Adão até o último ser humano que viver nessa terra, eu estou chamando para a salvação. O chamado é universal. O chamado não respeita denominação, raça, cor, nacionalidade, riqueza, não.
O chamado, ele é universal. Todo ser humano foi chamado para a salvação. Todo ser humano. Então a pergunta é, pastor, e por que então nem todos serão salvos? Se todos foram chamados, por que nem todos foram salvos? Porque o texto diz que não é apenas ser chamado, é ser eleito. E eleito é a aceitação do chamado. Lembra de Apocalipse 3:20, quando ele diz, eis que estou à porta e bato? Isso aqui é o chamado. Ele está batendo a porta do coração de todo ser humano. Não é apenas de adventistas, não é apenas de católicos e batistas, budistas e metodistas, não. Ele está batendo a porta de todo ser humano. Agora, se você ouvir a minha voz, diz Cristo, e abrir a porta, entrarei. Isso é a eleição. Então, chamado é estar batendo a porta. E você abrir a porta e aceitá-lo é a eleição. A mesma coisa repete em Apocalipse 17, verso 14. Os chamados e eleitos. Então, a eleição, nunca esqueça disso. A eleição é a aceitação do chamado. Quando eu aceito o que Cristo fez por mim, quando eu aceito como meu Salvador, quando eu quero viver de acordo com a sua vontade, quando eu quero dizer primeiro o reino. Primeiro o reino. Sabem, aceitar Jesus, aceitar o chamado é aceitá-lo como Salvador. Ser eleito é aceitá-lo como Senhor. Eis que estou à porta e bato, é o chamado do Salvador. Se eu entrar em tua casa, é a aceitação do senhorio de Cristo sobre a minha vida. Ele vai dirigir minha vida de agora por diante. Enquanto Ele está apenas do lado de fora da porta, Ele está te chamando como Salvador. Quando você aceita que Ele entre em sua vida, você está dizendo, eu quero colocar em primeiro lugar o teu reino, Senhor. Porque agora que o Senhor entrou, que eu fui eleito, o Senhor é o Senhor da minha vida. Então você deve estar se perguntando, pastor, e como eu sei que eu fui chamado e eleito? Aí vem a terceira fase, a terceira parte do versículo. Chamado, eleito e fiel. Fidelidade é o estilo de vida do chamado e eleito. Não ouse querer vencer com o cordeiro. Não ouse querer vencer com o cordeiro se você não tem vivido uma vida de fidelidade. Nunca esqueça disso. A fidelidade é a maneira pela qual os chamados e eleitos vivem, na certeza de que o Cordeiro vencerá. Mas ele vencerá não sozinho. Ele vencerá com aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. Diz que um dia um garotinho estava lendo um gibi, uma revista em quadrinhos do seu herói preferido, seu super-herói preferido. E ele estava lendo ali o gibi e na história o super-herói só apanhava, o super-herói só apanhava, o super-herói só era atacado. E ele gostava muito do super-herói, ele não estava conseguindo admitir que o super-herói só apanhava do vilão da história em quadrinhos. E disse que ele colocou o dedo ali no meio do gibi e foi lá para o final da história, para a última página. Quando ele leu a última página, ele viu que no final o super-herói derrotava o vilão. Aí ele sorriu, voltou para o meio do gibi onde tinha deixado o dedinho ali marcando, olhou bem para a cara do vilão na história e disse assim, você não sabe o que eu sei. Você não sabe o que eu sei. No final você vai ser destruído. Essa é a história da vida cristã. Se você está no momento em que está se perguntando até quando, Senhor? Se você está no momento em que está se perguntando quem poderá vencer o mal, você deve ter a certeza que o Cordeiro vencerá. Ao final, o Cordeiro vencerá. Se você ainda está passando por dores, lutas e sofrimento, em nome de Jesus não desista. O fim ainda não chegou, mas a vitória já está profetizada e garantida. O Cordeiro vencerá. Então, o meu convite para você hoje é dizer, Santo Deus, eu quero vencer com o Cordeiro. Porque eu quero aceitar o chamado, eu quero ser eleito e eu quero viver como um fiel. Eu quero viver como alguém que foi eleito. Eu quero viver como alguém que expressa o chamado e a eleição nas atitudes. Então entenda bem, tudo que vamos falar durante essa semana tem como base pilar essa ideia. Fidelidade é uma resposta ao chamado e à eleição. Você não devolve dízimos e ofertas
Você não guarda o sábado simplesmente porque está no estudo bíblico que você recebeu. Sabe por que você deve fazer isso? Porque isso é uma resposta ao que Cristo fez em sua vida. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te elegeu para a salvação. Então viva como alguém que foi chamado e que foi eleito. E eu espero que ao longo da semana você reforce, reavive, reafirme essa decisão. Eu louvo a Deus porque muitas pessoas estão tomando essa decisão. Alguns meses atrás eu tive a oportunidade de conhecer uma família que decidiu firmemente tomar a decisão de honrar a Deus com tudo o que tinha, todo o seu tempo, honrar a Deus com seus recursos, honrar a Deus com sua vida. E eu passei uma parte do dia com essa família e fiquei emocionado. Eu costumo dizer que essa família daria para gravar um Provar e Ver inteiro só com a história dessa família. E eu quero compartilhar uma história dessa família com você hoje. Eles tomaram a decisão de que eles estariam sempre à disposição de Deus, quando Deus precisasse. Que sempre que a igreja, que a causa de Deus necessitasse, eles estariam dispostos a ouvir o sussurro de Deus, porque eles tomaram essa decisão de ser chamados, eleitos e fiéis. Um dia, ele tem várias lojas de imóveis e ele estava indo com o filho para conhecer o prédio que eles haviam comprado em uma cidade para estabelecer a loja de imóveis naquela cidade. Até aquele momento não havia loja de imóveis da empresa dele naquela cidade. E eles compraram um dos principais prédios da cidade. E quando ele estava a caminho para conhecer o prédio, ele perguntou para o filho, filho, nós temos igreja adventista nessa cidade? E o filho disse, não, pai, ainda não tem igreja adventista nessa cidade. Ele entrou no prédio, olhou o prédio, gostou do prédio e disse assim para o filho, filho, Deus está me dizendo aqui que esse prédio não tem cara de loja de imóveis. Esse prédio tem cara de igreja. Então, pega o documento, pega a chave, leve para a associação, porque aqui vai ser a igreja. Nós vamos procurar um outro prédio para ser a nossa loja. Sabe, isso aqui não é coisa de dizimista, ele já era dizimista. Isso é coisa de quem diz, Senhor, eu quero ser completamente fiel e quando o Senhor precisar, basta sussurrar, que eu vou ouvir o sussurro e vou fazer o que o Senhor me orientar. Isso é mais profundo do que simplesmente ser dizimista. Você entende? Talvez Deus queira começar a sussurrar. Você já devolveu o dízimo e a oferta esse mês, mas faz o seguinte, vai no supermercado, compra 1 ou 2 cestas básicas, porque eu vou te dizer a quem você deve entregar. Compra alguns materiais escolares, porque eu vou dizer a que criança você vai ajudar. Deus vai começar a sussurrar para os chamados, os eleitos e os fiéis, que querem dizer, Santo Deus, eu quero vencer com o Cordeiro, mas eu quero vencer como alguém fiel. Eu não sei em que momento você está vivendo, mas eu quero convidá-lo a não desistir, porque muito em breve, as nossas respostas serão atendidas pelo retorno de Cristo. Se o seu desejo hoje é dizer, Santo Deus, eu quero vencer com o Cordeiro, eu quero esperar as respostas dos questionamentos que eu tenho aos teus pés, eu quero convidá-lo a se colocar em pé onde você está. Coloque-se em pé e diga, Santo Deus, eu quero me manter fiel, porque eu fui chamado e eleito, eu quero viver como um chamado e um eleito. Se esse é o seu desejo, coloque-se em pé e eu quero orar por você, onde você estiver nesse momento. Coloque-se em pé. Eu não quero terminar sem pedir a bênção de Deus para a sua vida. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar? Querido Pai, eu te peço que em nome de Jesus essa mensagem que um dia o Senhor colocou no meu coração possa atender às necessidades de milhares de pessoas que possam ter contato com essa mensagem. Mas o Senhor não conhece milhares, o Senhor conhece indivíduos. E o Senhor sabe sobre a vida da irmã Maria, que agora está perguntando até quando, Senhor. O Senhor conhece a vida do Jorge e do Carlos, que estão dizendo, Senhor, quem vai poder vencer esse mal que está tentando destruir o meu casamento, a minha vida, os meus filhos? O Senhor está do lado daquela mãe que tem lágrima nos olhos porque os filhos estão distantes da igreja e ela percebe que Jesus está voltando e teme pela salvação dos seus filhos. Santo Deus recebe o questionamento e as perguntas de cada um deles.
mas dá para eles também a certeza de que o Senhor ouve e atende. E que logo, logo nós teremos as respostas para as nossas dores, dúvidas e lágrimas. E que devemos viver esperando a vitória do Cordeiro para que possamos vencer com Ele, sendo chamados, eleitos e fiéis. Que a nossa vida de fidelidade, Senhor, seja a prova conclusiva de que o Senhor é o Senhor da nossa vida. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.